Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, hoje é dia 6 de janeiro. Quero fazer um breve vídeo aqui, porque hoje é o dia dos Reis Magos. Eu quero falar um pouquinho disso para nós, sobre esse dia dos Reis Magos, sobre essa tradição e também essa palavra de Deus que está no Evangelho, para brevemente aqui nós nos situarmos quanto a isso, tá bom? Se você gosta desses vídeos, dá um like aí no YouTube, pode se inscrever para você receber outros vídeos também, tá bom? Então, gente, dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos, a igreja, na verdade, ela celebrou esse dia no domingo, que foi ontem, porque hoje é segunda-feira. Então, na liturgia, a igreja celebra no domingo, depois do Natal, mas só que o dia oficial é hoje, 6 de janeiro, que é a visita dos Reis Magos ao menino Deus, que havia nascido poucos dias antes. Então essa é a história bíblica, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, onde São Mateus diz que os Reis Magos vieram do Oriente, só fala isso, e passaram pelo rei Herodes, que estava na capital, Jerusalém, e foram até Belém para adorar o menino. E nós sabemos da história, como que Herodes queria matar o menino, quis usar dos Reis Magos, mas os anjos, Deus os iluminou para que eles voltassem por outro caminho, não passassem de novo para Jerusalém. Então tudo isso nós sabemos. A questão dos Reis Magos em si, é isso somente que eu quero falar um pouquinho aqui. Quem eram esses Reis Magos? O que significa magos aqui na Bíblia, gente? Então isso é importante. Magos aqui na Bíblia não significa, pelo menos não nesse caso, não significa pessoas que fazem adivinhações, no sentido de superstição, no sentido de leitura de cartas, leitura de mãos, leitura de horóscopo. Esse tipo de coisa não é o caso desses magos. Existe a palavra mago, é grega, essa palavra está escrita assim no Evangelho de Mateus. Ela aparece também nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 8. Lá também se fala de um mago, nesse caso aqui, no singular. Lá nos Atos dos Apóstolos, aquele mago, ele é um feiticeiro. Ele é uma pessoa ruim, realmente, é uma pessoa que invoca o mal. E ela é condenada, ele é condenado na Bíblia. Aqui nesse caso o sentido é totalmente outro. O sentido de magos, aqui que está no plural, são pessoas sábias, pessoas que têm ao mesmo tempo fé, é uma sabedoria da fé, e ao mesmo tempo também uma inteligência de buscar compreender as coisas. Então uma mistura de fé e ciência, que é algo bom, que é justamente isso. Nós temos que trazer em nós a fé juntamente com a ciência. Então os Reis Magos são essas pessoas. O Evangelho de Mateus não diz que são 3, diz que alguns magos, algumas dessas pessoas sábias vieram do Oriente. Aqui nós sabemos que o Oriente aqui significa a região da Pérsia, que hoje atualmente seria o Irã e o Iraque, aquela região difícil, que nós estamos vivendo agora em relação ao Irã e os Estados Unidos. Então eles vieram dali, chegando para buscar o menino Deus. Esse menino Deus, de alguma forma, isso daqui tem o Papa Bento XVI, nesse livro aqui muito bom dele, sobre Jesus Cristo, sobre a infância de Jesus. O Papa Bento XVI, ele fala que provavelmente um texto do livro de Números, lembra aquela história de Balaão, que ele iria amaldiçoar Israel e no final ele abençoa, Vale a pena você ler Números capítulos 23 e 24. Então ali, esse homem chamado Balaão, ele ia para amaldiçoar e no final ele faz uma bênção e diz que ele vê ao longe uma estrela que vem de Jacó. Jacó é um dos ancestrais de Jesus, um dos patriarcas, e que seria uma bênção para todo o povo. E assim, o Papa Bento XVI, ele diz que esse texto lá do livro de Números provavelmente circulava fora de Israel, inclusive na região dos persas, assim como talvez algumas partes do profeta Isaías, que também fala muito do nascimento do Salvador. E esses homens, esses 3 reis magos, conheciam esses textos e, iluminados também, é claro, pela graça de Deus, vieram até Jesus.
O importante aqui, eu quero enfatizar isso, né, para nós. Não quer dizer de forma alguma na Bíblia, nesse caso dos reis magos, não quer dizer pessoas ligadas com magia, superstição, adivinhação. Essas coisas são pecados, pecados inclusive graves, pecados contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não permita na sua vida adivinhação, leitura de horóscopo, leitura de cartas, todo esse tipo de coisa, leitura de mãos. Não permita isso na tua vida, tome cuidado. Isso pode abrir espaço para a ação do maligno na tua história, na tua vida. Se você em algum momento buscou essas coisas, vá se confessar. Faça uma confissão na qual você estará renunciando a isso diante de Deus, tá bom? Então esses são os reis magos. E vou terminar também com algo muito interessante que o Papa Bento XVI fala nesse seu livro que eu mostrei. Isso é muito interessante. Ele diz assim, que os magos mostram o quê? Homens de fé, mas uma fé que ainda não conhecia Jesus Cristo, é claro, uma fé ainda incipiente, né? Uma fé básica, e homens de ciência, a ciência que estava nascendo ali, pelo menos como filosofia. Esses homens buscam a Deus. O que significa isso? A fé e a ciência buscando a Deus, se encontrando com o verdadeiro Deus, que é a verdadeira sabedoria, nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, há uma tradição, principalmente entre os povos cristãos mais da região oriental, né? Ucrânia, esses outros países, de dar presentes nesse dia, dia 6 de janeiro, para as crianças, que é o dia que o menino Jesus recebeu presentes, né, dos reis magos. Fica a dica aí, tá bom? Deus abençoe você e toda a sua família.